Olá, meus irmãos queridos, cumprimento a todos vocês nesta manhã, hoje segunda-feira, desejando a você um ótimo e abençoado dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom que você já chegou, que você já está aqui na sala, a sala da esperança. Eu já estou aqui, graças a Deus. Nós estamos começando esse dia, antes de tudo, buscando a presença do nosso Deus, estudando a nossa lição. Aqui é o nosso guia de estudo. Através dela nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque nós temos aí um tema que nós estamos estudando durante todo esse trimestre, e o livro de Hebreus. Hoje nós vamos estudar, continuando aqui o capítulo 6 do livro de Hebreus, do verso 4 ao verso 6, também Mateus capítulo 16, 24, Romanos, Gálatas, enfim. Aí é a base do nosso estudo de hoje. Nós temos uma lição muito importante, uma lição muito maravilhosa, uma lição de conselhos, de advertência, uma lição em que aqui o personagem escritor deste livro, o apóstolo São Paulo, ele chama a nossa atenção para que nós tenhamos cuidado, muito cuidado, como cristãos, com relação, meus queridos, as mesmas tentações que o povo de Israel no passado caíram, ficaram prostrados, e não é isso o desejo de Deus para os seus filhos, para o seu povo, para o seu remanescente nos últimos dias, que estarão esperando e aguardando a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, aonde passaremos para toda a eternidade, junto com Cristo, ali no céu, e depois voltaremos para a terra transformada, renovada, para vivermos eternamente. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, e por essa razão Paulo está dizendo que nós não devemos perder esta oportunidade, esse privilégio, como o povo de Israel perdera no passado. Pois bem, nós temos aqui alguns pontos importantes, meus queridos, que eu quero mencionar com vocês através desta lição. O primeiro ponto é: a Bíblia fala assim no capítulo 4 que depois de provarem o dom celestial, ou seja, Deus, quando Ele nos chamou, Ele nos deu o privilégio de provar o dom celestial. Nós somos pecadores, temos a natureza pecaminosa, mas, meus queridos, quando nós fomos chamados por Cristo, redimidos, salvos, libertos dos nossos pecados, nós temos o privilégio de provar o dom celestial. De que maneira que nós estamos provando o dom celestial? Vivendo com Cristo Jesus, nós estamos já vivendo, meus queridos, a atmosfera do céu. O céu, na verdade, é óbvio que Jesus irá criar um novo céu e uma nova terra para ser definitivamente a habitação do seu povo redimido, mas nós já experimentamos hoje, já usufruímos, gozamos hoje, a atmosfera celestial quando nós estamos na presença de Jesus. Também a palavra de Deus diz que nós passamos a sermos participantes do Espírito Santo. Jesus prometeu que quando Ele fosse, Ele falando para os discípulos, que Ele enviaria outro Consolador. Outro Consolador, no grego quer dizer alguém que é semelhante àquele que está prometendo. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, o Espírito Santo que virá, ele é igual a mim. É outro Consolador,
é igualzinho a mim. Então o Espírito Santo, meus queridos, nós passamos a ser participantes do Espírito Santo. Nós vivemos com o Espírito Santo. Estamos sempre com o Espírito Santo. Assim que se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Né? O Espírito de Deus, ele nos guia em toda a verdade, ele nos ilumina, ele nos ensina, né? O Espírito Santo, ele nos aconselha, o Espírito Santo nos leva à conversão, tá? Tudo são obras do Espírito de Deus. É por isso que a palavra diz aqui que nós provamos, né, participamos, na verdade, do Espírito Santo. Tá? Também diz aqui que aqueles que provar a boa palavra de Deus. Meus queridos, que coisa maravilhosa quando nós provamos, quando nós degustamos na leitura da palavra de Deus. Né? Como diz o apóstolo São João, quando nós engolimos a palavra de Deus. Isso no sentido de que é prazeroso, é gostoso, né? Abrirmos a Bíblia, suplicar ao Espírito de Deus para que Ele nos ilumine, para que Ele fale conosco através da palavra de Deus. Nós sentimos aquele prazer, aquele gosto, aquela degustação, né? Nós engolimos a palavra de Deus, aquilo se torna como mel cada dia quando nós participamos, quando nós estudamos, quando nós buscamos, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Tá? E os poderes do mundo vindouro. Tá? Queridos, o que é os poderes do mundo vindouro? Sabe aquela fé, aquela esperança, aquela ansiedade, aquele desejo de vermos Jesus voltar pela segunda vez, com poder e glória, né? Quando nós desejamos muito esse acontecimento, esse evento, nós já passamos a vivê-lo, a participar, não é, dos poderes celestiais, do novo céu, da nova terra, né? Aquela esperança, aquela fé que nós temos, aquela certeza que isso será certo, porque Jesus virá e Ele construirá um novo céu, nova terra. Nós passamos a ter os olhos da fé, os olhos da esperança, e então você já vislumbra, você já vê, você já participa dos poderes do mundo vindouro, do mundo que vem sem, que Jesus irá criar, né? Um mundo sem morte, um mundo sem dor, um mundo sem choro, né? Um mundo sem tristeza, e sim um mundo de alegria, um mundo de prazer, um mundo de amor, de compartilhamento, né? De amor de uns para com os outros, viveremos ali unidos, né? Juntos com os nossos irmãos, sentindo aquele prazer da presença de Cristo, né? E também, meus queridos, participando ali da criação nova de Deus, né? Dos animais renovados, né? Ali os pássaros com seus lindos cânticos, né? Os jardins de Deus, principalmente o jardim do Éden, né? Ali desabrochando as suas flores maravilosas, né? E ali exalando o seu cheiro do melhor perfume, né? De uma nova criação, tudo novo. Isso, meus queridos, os poderes do mundo vindouro, nós já podemos usufruirmos pela fé. Tá? Agora, meus queridos, depois que participamos de tudo isso, tá? Como nós aqui comentamos, Jesus, ele nos dá esta alegria quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nós somos renovados, transformados por Ele, tá? Justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Mas sabe, como nós estudamos a lição da semana passada, e aqui, meus queridos, o conselho do apóstolo Paulo, como diz aqui o título da nossa lição, impossível renová-lo quando alguém que vivenciou tudo isso, e aí ele começa a esfriá-lo. Ele começa a perder o sentido de tudo isso, perder o sabor, né, de todo esse privilégio.
E aí ele começa, como diz alguns, viver um pé na igreja e um pé lá fora. Ou seja, ele fica indeciso, não sabe se fica diretamente na igreja ou se fica uma vez por todas lá no pecado. Porque horas ele está na igreja e horas ele está aonde? Ele está lá nas festas mundanas, ele está participando daquilo que aborrece a Deus, usufruindo do pecado, do prazer do pecado. E, meus queridos, aqui que está o perigo. Chega um momento que a pessoa vai se distanciando tanto de Deus que ele já não consegue mais ouvir o Espírito de Deus, por mais que ele insiste. Por mais que o Espírito de Deus trabalhe, por mais que ele fala, olha, você não pode perder toda essa beleza, essa maravilha que Deus ele está preparando para você. Mas, meus queridos, o pecado, ele fecha os ouvidos para não ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a pessoa fica vivendo horas na igreja, horas participando lá, como dissemos, das coisas do mundo, que entristece o Espírito de Deus, que entristece a Deus. Então, meus queridos, chega uma hora que a pessoa se fecha e não ouve mais. Não é que o Espírito de Deus desiste, não é que ele vai embora, é que a pessoa não ouve mais. Aquilo que para ele é pecado, deixa de ser pecado. Aquilo que era errado, deixa de ser errado. Porque ele familiariza o pecado, ele passa a praticar o pecado com aquele gosto, com aquele prazer, com aquele desejo, que ele já não ouve mais a voz de Deus. E aí que está o perigo. E aí, meus queridos, quando a pessoa definitivamente fecha a porta do coração, e ele não ouve mais Jesus bater na sua porta, aí já não tem mais o que fazer. Por mais que o Espírito de Deus insistiu, buscou, tentou, mas a porta está fechada. A pessoa fechou a porta e ele não consegue mais ouvir o chamado de Deus, a campainha tocar. Ele não consegue mais ouvir o toque na porta. Por mais que Jesus insiste, por mais que Jesus continua batendo, mas a pessoa não ouve. Por isso que Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E, meus queridos, o interessante aqui é que Jesus não está falando pessoas que nunca conheceu a Ele, pessoas que estão lá no mundão, vamos dizer assim. Jesus não está falando com essas pessoas. Ele está falando exatamente com alguém que já conheceu, com alguém que já provou o dom celestial, para alguém que foi participante do Espírito Santo, para alguém que provaram a boa palavra de Deus, para alguém, meus queridos, que tinha aquela grande esperança, aquele desejo, aquela vontade, e já participava dos poderes do mundo vindouro, esperava a segunda vinda de Jesus, mas parece que porque Jesus ainda não voltou, aquilo acabou, aquele prazer, aquele desejo, aquela ansiedade, aquela fé, tudo apagou. E aí, meus queridos, é aí que o Espírito de Deus já não tem mais o que se fazer. Nós não podemos deixar isso acontecer. O Senhor Jesus disse, se alguém quiser vir a mim, toma a sua cruz e me siga. Nós precisamos tomar a cruz de Cristo, meus queridos, e seguir a Jesus. E como Paulo disse, olha, eu agora vivo crucificado para o mundo. O meu prazer agora é viver com Cristo Jesus. Paulo dizia. Portanto, ele disse, a natureza velha, a minha natureza velha foi crucificada com Cristo. E ele disse, a vida que eu vivia no pecado, agora eu vivo para Jesus. Eu vivo para falar de Jesus, para falar da ressurreição de Cristo Jesus, para falar da segunda vinda do Senhor, para falar da ressurreição dos justos quando Ele voltar,
para a transformação daqueles que estarão vivos esperando Jesus de braços abertos, que serão transformados num abrir e fechar de olho. Eu vivo agora para Cristo, para fazer, para anunciar o seu Evangelho. E é isso, meus queridos, que nós, como povo de Deus, remanescente de Cristo, esperando Jesus voltar, precisamos viver todos os dias da nossa vida. Meus queridos, nunca viver como o povo de Israel, que quando aqueles 10 espias maléficos, usados pelo inimigo, usados por Satanás, disseram: olha, nós não somos capazes de vencer os gigantes que há lá naquela terra, nós não somos capazes de entrar naquela terra porque nós somos pequenos demais. Sabe, meus queridos, ali eles fechou a porta para Deus. Infelizmente, naquele deserto, todos, com exceção de Caleb e Josué, o remanescente de Deus, que disseram: nós podemos porque maior é o nosso Deus. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, onde nada havia, Ele fez tudo existir, e Ele pode vencer para nós. Tenha esta fé, Jesus vencerá na tua vida. Creia nisto. Quero orar com você. Ó Deus amado querido, que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade esteja neste momento conosco. Que nós possamos viver com Cristo cada dia, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, e não seguindo outras pessoas, e não seguindo o pecado, mas seguindo a Jesus. É em teu nome que imploramos. Amém.